nós. Irmãos, Filipenses 4, versículo do 1 ao 9, Bíblia aberta, acompanhe comigo. Quero refletir com os irmãos acerca do segredo da firmeza em Cristo. A grande verdade é que o grande desafio da vida cristã é permanecer firme na fé. Em meio às lutas espirituais, o grande desafio é permanecer diante das lutas. Nós vivemos em um mundo instável e também nós, muitas das vezes, somos instáveis pela natureza, pela própria natureza nossa. O mundo é um mundo instável e nós, por natureza, também, muitas das vezes, somos instáveis. E por isso é que a Bíblia, ela está cheia, então, de mensagens de incentivos e encorajamento espiritual, no intuito, então, de motivar os crentes à firmeza e à estabilidade espiritual. O último capítulo, então, da carta a qual nós lemos, essa carta da alegria, o capítulo 4 de Filipenses, é um incentivo aos seus leitores a permanecerem firmes na fé. Filipenses capítulo 4, verso 1, antes do pedido do apóstolo Paulo, vem a declaração do apóstolo Paulo de amor. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então, antes do pedido, vem essa declaração de amor do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, então, chama os filipenses de meus irmãos. O apóstolo Paulo chama os filipenses de meus amados e muito saudosos, a minha alegria e coroa. E a palavra coroa aqui, ela tinha dois significados no grego. O primeiro significado é que uma coroa, ele está se referindo a uma coroa de flores que os atletas recebiam após uma vitória nos jogos gregos. O segundo significado dessa coroa é de um diadema usado por um hóspede quando ele participava de uma festa ou de uma celebração de vitória. Então há dois sentidos aqui que o apóstolo Paulo está se alegrando, dizendo minha alegria e coroa. Então, para o apóstolo Paulo, a igreja de Filipenses significava para ele vitória, motivo de vitória, motivo de conquista, motivo de louvor a Deus. Então, os filhos espirituais do apóstolo Paulo são a sua alegria e são a sua recompensa do seu esforço missionário. E essa é a alegria do esforço de todo missionário que luta, que labuta, que trabalha dia e noite, que ora, que geme, que chora, quando ele vê o fruto do seu trabalho. É coroa de alegria, é diadema de alegria. A exortação de Paulo aqui então, depois dele fazer este elogio, demonstrar então a sua alegria, o apóstolo Paulo, a sua exortação, ela é muito clara. Ele diz, permanecer deste modo firme no Senhor, desta maneira que vocês estão, nessa união, nesse conjunto, nessa unidade, nessa mesma motivação, nessa mesma espiritualidade, nesse mesmo empenho. A exortação do apóstolo Paulo é permanecer firme deste modo no Senhor. E esta palavra que o apóstolo Paulo aplica, ela vem também no grego, e ela é aplicada a um soldado que enfrenta com firmeza o ímpeto da batalha frente ao inimigo poderoso. Então, permanecer firme é estar como um soldado. Permanecer firme
é permanecer firme diante das lutas que ele irá enfrentar. Ficar firme. Porque a vida do cristão, o apóstolo Paulo entende que é uma batalha e nós somos soldados em meio a esta batalha. Então ele diz: permanecer deste modo firmes no Senhor, frente ao inimigo poderoso, permaneçam firmes. O que devemos então fazer para permanecermos firmes então no Senhor? O que temos que fazer? Qual é o segredo da firmeza em Cristo Jesus? Eu quero refletir com vocês alguns pontos aqui sobre o segredo da firmeza em Cristo. O que nós devemos fazer para permanecermos firmes? O primeiro segredo é que nós devemos lutar para preservar a união da igreja. Esse é o primeiro segredo. Está aqui no versículo 2 e 3. No versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo roga às irmãs para que juntas se esforcem para preservar a unidade da igreja. O pedido do apóstolo Paulo é claro: pensem concordemente no Senhor, pensem a mesma coisa, com harmonia para o bem da igreja. O apóstolo Paulo então ele mostra o primeiro ponto. Qual é o segredo da firmeza em Cristo? É que nós devemos lutar para preservar a união da igreja. Ora, irmão, nós temos que falar a mesma língua, nós temos que ter o mesmo pensamento, nós temos que ter o mesmo propósito, nós temos que ter os mesmos objetivos quando se diz respeito à igreja como corpo de Cristo. O apóstolo Paulo então nos mostra que para nós termos firmeza em Cristo, nós devemos lutar para preservar a união da igreja, e isso ele pede às irmãs. A igreja em Filipos, ela tinha uma grande presença feminina. Perceba que ele inicia falando dessas irmãs. Ela tinha uma grande presença feminina porque o evangelho foi pregado primeiramente às mulheres, e isso está relatado lá no livro de Atos, capítulo 16, o versículo 13. E que junto com Clemente, eles auxiliem essas irmãs a restaurarem a comunhão e o amor fraternal. Então, a união entre os irmãos é muito importante para a estabilidade e firmeza espiritual da igreja. A união, então, produz estabilidade e firmeza e resistência espiritual. A união. Nós temos que sempre estar unidos, porque é esta unidade que vai trazer estabilidade à igreja. É esta unidade que vai trazer resistência espiritual à igreja. Nós temos que falar a mesma língua. Nós temos que andar no mesmo caminho. Nós temos que andar na mesma direção, para que a igreja seja uma igreja forte. No livro de Mike Dever, ele escreve uma igreja saudável. Ele vai tratar sobre a união da igreja. Uma igreja saudável é uma igreja unida. Uma igreja saudável é uma igreja que resiste. Uma igreja saudável é uma igreja que tem firmeza espiritual. Não tem duas conversas, não tem dois pensamentos, não tem dois propósitos, mas ela permanece firme, porque o seu segredo é a sua firmeza em Cristo Jesus. Então, o primeiro segredo de permanecermos firmes em Cristo é que nós devemos lutar para preservar a união da igreja, verso 2 e 3 de Filipenses capítulo 4. O segundo segredo é que nós devemos obedecer o mandamento com alegria, ou obedecemos o mandamento da alegria. Está aí no versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, primeiro, a alegria, nós devemos entender que a alegria que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é um mandamento. Alegrai-vos. A alegria aqui que o apóstolo Paulo está dizendo não é uma opção, mas é uma ordem de Deus. Alegrai-vos, alegrem-se, estejam alegres. Não é uma opção,
É uma ordem de Deus. Estejam alegres com a obra de Deus, com o empenho da obra de Deus, com o andamento da obra de Deus. Alegrem-se por fazerem parte deste grande propósito tão nobre, tão espiritual, tão riquíssimo e que alegra o coração de Deus. Então, segundo a fonte desta alegria deve ser o Senhor. A fonte dessa alegria deve ser o Senhor e não as circunstâncias exteriores. Paulo está querendo dizer que o motivo, o propósito e a motivação da nossa alegria não deve ser por conquistas exteriores, externas, mas que o motivo da nossa alegria, esta ordem de se alegrar, deve estar centralizada no Senhor. Por quê? Porque eu estou engajado, porque eu estou mergulhado na obra de Deus, na sua igreja, eu faço parte desse corpo. Alegrai-vos. O cristão se alegra por causa então da união com Cristo. A sua alegria é por conta da sua união com Cristo, e é o Espírito Santo que gera esta alegria no nosso coração. Paulo vai escrever lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. O fruto do Espírito. Alegrai-vos no Senhor. O Espírito Santo gerando em nós essa alegria, essa satisfação de poder fazer parte dessa unidade, da igreja, do corpo de Cristo. Fazer parte da obra de Cristo. Então, a alegria, ela deve ser também para sempre. Esta alegria não pode ser uma alegria momentânea, mas aqueles que se alegram no Senhor, o Senhor então se torna a sua força. A alegria do Senhor é a nossa força. O livro de Neemias vai mostrar que a alegria do Senhor é a nossa força. João Calvino comenta, ele diz assim: pode-se compreender facilmente que a alegria do crente difere da do mundo, a qual é ilusória, a qual é frágil, a qual é apagada. Cristo chega mesmo a reputá-la como maldita. Calvino diz então, portanto, só é autêntica aquela alegria em Deus, que nunca pode ser tirada. Essa alegria que nunca pode ser roubada. Então essa alegria é autêntica. Então eu me alegro no Senhor. Eu alegro pelo fato de fazer parte desse corpo. Eu me alegro por fazer parte dessa unidade. A minha alegria não está naquilo que eu possa ter, que eu possa possuir. A minha alegria não está nas minhas conquistas e realizações. A minha alegria está no Senhor. Eu tenho alegria porque eu faço parte desse corpo. Essa é o terceiro segredo. Obedecer esse mandamento da alegria. O nosso coração ser direcionado. A motivação do nosso coração na alegria deve ser no Senhor. O terceiro segredo para permanecermos firmes em Cristo, Paulo vai dizer: seja uma pessoa moderada. Olha comigo, verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. A moderação de um cristão deve ser exercida no lar. A moderação de um cristão deve ser exercida na igreja e principalmente diante daqueles que não fazem parte da igreja. Ela deve ser exercida. O que é ser moderado? Ser moderado é ter um espírito doce, cordato, que servirá de boa propaganda da sua fé cristã. Ser moderado é eu saber me portar diante daqueles que ainda não têm um conhecimento do Evangelho, daqueles que ainda não tiveram contato com o Evangelho. Eu devo me portar e ser moderado, é que o apóstolo Paulo está dizendo: permaneçam firmes desse modo, concordamente, unidos no mesmo espírito, mas vocês precisam andar fora da igreja, vocês precisam andar dentro da igreja, vocês precisam andar no meio da sociedade com um espírito moderado. Vocês como cristãos, vocês devem ser dóceis,
cordato, porque isso vai contribuir para que o evangelho seja pregado. A propaganda da sua fé, ela falará muito alto diante das pessoas. É ter esse espírito moderado. Tá certo que a gente vê nas redes sociais as pessoas brigando, discutindo quem está certo, quem está errado. Para o cristão isso não pode acontecer, isso não cabe. Nós temos que ter um espírito cordato, calmo, manso, para que nós possamos, através disso, ganhar as pessoas para Cristo, trazer o testemunho. Ter um espírito moderado, então, é ter uma firmeza, uma estabilidade espiritual, que brotam e crescem em corações moderados. Então o apóstolo Paulo está querendo aqui resumir que a gentileza é sinônimo de firmeza. Seja gentil com as pessoas. Seja gentil. Quando você for falar de Cristo a alguém, seja gentil com as pessoas, não queira brigar com elas, discutir. Que a igreja B, C, doutrina B e C. Não, não é isso, meu querido. Seja gentil primeiro. Ganhe a pessoa na gentileza, num bom diálogo, moderado, com um diálogo equilibrado. De primeira mão, o que você precisa fazer é ficar tentando provar a sua fé para ninguém. Você precisa viver a sua fé diante de alguém, porque o Senhor dará tempo e momento para que você possa expressar a sua fé e que possa falar da razão da sua fé. Tudo isso terá o seu momento certo, mas seja moderado, dócil, cordato, seja firme, porque isso então vai brotar em seu coração. Gentileza e firmeza. O terceiro segredo da sua firmeza espiritual em Cristo: lembre-se que o Senhor está perto. O quarto segredo, a parte B, ele diz no verso 5: perto está o Senhor. Primeiro, perto está o Senhor de voltar. O apóstolo Paulo quer dizer que então primeiro o Senhor está perto de voltar. Isso indica então proximidade quanto ao tempo, dando a entender que Cristo vai voltar logo. Ele vai voltar logo. Paulo, ele diz que perto está o Senhor, porque na igreja primitiva acostumava a orar dizendo Maranata, que é um termo aramaico que significa nosso Senhor veio, ou vem logo Senhor Jesus. A igreja primitiva costumava orar assim: vem logo Senhor Jesus, venha logo. E o apóstolo Paulo diz: perto está o Senhor, perto Ele está. Segundo, o que o apóstolo Paulo quer dizer que perto está o Senhor, ele está dizendo no sentido então de localidade ou proximidade. Por quê? Porque Ele está perto de todos aqueles que invocam. Salmo 145, 18 e 19. Ele não somente está perto daqueles que invocam, mas Ele está dentro de nós. Ele está dentro de cada filho seu, morando no coração de cada crente. Ele está aí com você, Ele está conosco. E nós sabemos então que todos os crentes estão em Cristo, ligados e unidos a Ele, de uma maneira mística e espiritual. Todos estão ligados em Cristo. E essa expressão, ela é dita aproximadamente 10 vezes aqui nesse livro de Filipenses. Essa expressão em Cristo, a igreja é em Cristo Jesus. E isso, por assim entender, então, reflete essa comunhão com Cristo, da igreja de Cristo, essa comunhão que nós devemos ter com Cristo. Então nós devemos se lembrar que perto está o Senhor, perto o Senhor está de voltar, perto está o Senhor dos seus filhos, no seu coração, habitando no seu coração, habitando no coração da igreja, perto está o Senhor. O quinto segredo da nossa firmeza espiritual em Cristo, Paulo vai dizer no versos 6 e 7, liberte-se da ansiedade. Olha o que ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma,
Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, a quinta coisa que nós devemos aprender sobre o segredo da firmeza espiritual é nos libertarmos da ansiedade, porque muitas coisas podem tirar a nossa paz, muitas coisas tiram nossa paz. E qual é o remédio para as nossas ansiedades? É a oração e as súplicas. Isto é abrir então, ou derramar o nosso coração diante do Senhor. E o resultado então da oração é o recebimento da paz de Deus. Quando eu oro, quando eu suplico, quando eu derramo o meu coração, o resultado é o recebimento da paz de Deus. Por quê? Porque Deus derrama paz na nossa mente e no nosso coração, destruindo toda a nossa ansiedade. Então o apóstolo Paulo diz: libertem-se da ansiedade e das preocupações. Porque a paz é comprada com um oficial divino que guarda então e que protege o nosso mundo interior. É a paz de Deus que excede todo entendimento, que é derramada sobre os corações dos seus filhos, do povo de Deus. É libertarmos da ansiedade. Está preocupado com alguma coisa, meu irmão? Está angustiado com alguma coisa? Ore e suplique, derrame o teu coração diante de Deus. E o resultado será o derramamento, o bálsamo no teu coração, lhe trazendo paz. Sossegue, irmão. Como diz um bom nordestino, não se aveste não. Fica avexado não. Fique em paz. Ore, suplique, clame a Deus. Então, para permanecermos firmes no Senhor, nós precisamos então cuidar da nossa mente. Porque uma mente cheia de paz deve se ocupar por tudo aquilo que é verdadeiro, por tudo aquilo que é respeitável, por tudo aquilo que é justo, por tudo aquilo que é puro, por tudo aquilo que é amável, por tudo aquilo que é de boa reputação. E todas essas virtudes listadas, elas podem então fazer parte do dom do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23. Uma mente nutrida pela paz de Deus. O conteúdo então da nossa mente determinará a nossa atitude, a nossa prática. Uma mente ocupada, um pensar santo cooperará positivamente para a nossa estabilidade espiritual. E por último, pratique aquilo que você já aprendeu. Olha comigo, verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. A firmeza espiritual, meu irmão, fundamenta-se em praticar o que já ouvimos e o que já aprendemos. Nós conquistamos a firmeza espiritual por isso. Jesus Cristo disse que o verdadeiro cristão é aquele que ouve e pratica os ensinamentos da palavra de Deus. E aí ele vai tratar lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27, ele vai falar sobre os dois fundamentos, a casa construída na areia e na rocha. Tiago também vai nos alertar no capítulo 1, do verso 22 ao 25, que não devemos ser meros ouvintes, mas operosos, praticantes da palavra. Então a obediência gera estabilidade e firmeza espiritual. Então, para termos firmeza espiritual e estabilidade, meus amados irmãos, nós precisamos lutar pela união, obedecer o mandamento da alegria, sermos gentis, aceitar que Deus está perto, superar a ansiedade pela oração, pensar então e meditar em coisas boas e praticar o que já ouvimos e aprendemos da palavra de Deus. Que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã, que o Senhor possa iluminar mais claramente os nossos corações, que o Senhor de paz nos abençoe nesta manhã. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus nos ajude e nos abençoe e permanecemos firmes nesta união. Eu quero agradecer aos nossos irmãos que nos acompanham pelo Facebook. Deus abençoe, tenham um ótimo domingo, fiquem com Deus. Graças a